Vamos fazer uma viagem, vamos voltar ao tempo em 1987, ano em que a música baiana, a Axé Music, estava dominando o país. Especialmente naquele ano, a banda Reflexos fazia muito sucesso com a música Madagascar e a música Senegal. No futebol, o Clube de Regatas Flamengo foi campeão vencendo a equipe do Internacional na grande final e foi campeão da Copa União, que se tratava do Campeonato Brasileiro. Na Bahia, o Sport Clube Bahia venceu a Catuense e foi campeão baiano. Aqui em Campo Formoso, um grupo de amigos, de jovens amigos, decidiram fundar um time para jogar futebol. O primeiro intuito era jogar futebol. E eles fizeram um time que começou a fazer alguns amistosos. Só que na mente de 3 deles, o Antônio Minervino Leite Neto, o Romildo de Araújo Santos, o Biro, e o Antônio Carlos Ferreira, o Toninho, eles queriam um clube além das 4 linhas. Eles queriam fundar um clube que desse oportunidade a todas as pessoas, independente de classe social, independente de condições técnicas, de qualidade técnica, e mais com organização, com muita organização e disciplina. E esses 3 tiveram a ideia, e no jogo, eles estavam indo ainda para a Serra da Carnaíba, isso tudo estava nas conversas entre eles, mas no dia 21 de junho de 1987, um amistoso na Serra da Carnaíba contra o selecionado da Serra da Carnaíba, esse time vai e para no meio do caminho da viagem para fazer o lanche ali no Rio do Angico, entre o Angico e entre a Serra da Carnaíba, ali na beira do rio. E aí ficou para decidir o nome do clube. Que nome? Bom, querendo homenagear o nosso país. O primeiro nome foi Brasil. Segundo nome, mas só que tinha o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então terra de Santa Cruz. Santa Cruz já tem o Santa Cruz de Recife. Ilha de Veracruz. E Veracruz não tinha nenhum nome. Então Toninho sugeriu e todos que estavam lá, a ideia principal era desses 3, mas todos que estavam lá aprovaram o nome. E foram jogar na mente de cada um deles, foram jogar aquele amistoso, já com o nome Veracruz na cabeça, mas só na cabeça. E o jogo foi 1-1, mas é considerado o primeiro jogo do Veracruz. O nome, os jogadores que participaram, o gol do Veracruz foi do Cacá Ferinha, o jogo foi 1-1 e o gol foi do Cacá Ferinha. E quem jogou naquele time foi o Ninho, o saudoso Raimundo, o Valdo, o Coringa, Joãozinho, o Zé Pio, o Toninho, o Bananinha, Cacá Ferinha, Fernando Besourão, e o saudoso Fernando Besourão e o saudoso Chimba. Daqui desse time, 3 pessoas já não estão entre nós, o saudoso Raimundo, o Chimba e o saudoso Besourão. Todos 3 fizeram parte daquele primeiro jogo do Veracruz. Bom, o Veracruz, naquele ano de 87, ainda conquista o primeiro torneio que participa. O Veracruz participa do Torneio da Amizade, no campo da Esplanada, e ganha o seu primeiro título ainda em 87. Em 1988, o Veracruz disputa o Torneio da Independência no campo da Esplanada. Torneio entre 4 equipes e foi para a final Veracruz e Esmeralda. No tempo normal, o jogo foi 2-2 e na cobrança de pênaltis foi 9-9. Estava 9-9 quando escureceu e não teve como continuar aquela cobrança de pênaltis. Ficou remarcada a partida, outra partida. E ali naquele ano de 88, o estádio José Teleste já tinha sido inaugurado. Então, a diretoria do Veracruz, junto com o Esmeralda, pediram a oportunidade de jogar no José Teleste. E no José Teleste só tinha acontecido um jogo que tinha sido o jogo da abertura, entre Seleção de Campo Formoso e Fluminense de Feira. Então esse jogo de Veracruz e Esmeralda é o primeiro jogo do estádio José Teleste, de clubes.
porque o da final, da abertura é um jogo à parte. E no tempo normal foi 2-2 novamente, mas aí a equipe do Esmeralda venceu por 5-3. A Liga Desportiva foi fundada em 1988. E aí, o Veracruz, Comisa e Ferbal e Copenorte eram as únicas equipes que tinham a documentação exigida para se filiar a uma Liga Desportiva. E o Veracruz foi um dos primeiros clubes a ser filiado à Liga Desportiva de Campo Formoso. Bom, o Veracruz continuou seus treinos, seus amistosos, e só em 1996 botou em prática aquilo que tinha sido pensado, idealizado lá naquele ano de 87, que foi os babas e as competições internas para os sócios no campo do Polivalente. Então, em 96, começou os babas e as competições no campo do Polivalente para os sócios do Veracruz. Independente de condição financeira e independente de qualidade técnica, desde que se enquadrasse no que o clube pedia, a organização. Né? E em 1997 foi fundada a Escolinha do Veracruz, que vem ao longo desses anos contribuindo na formação de atletas e cidadãos. Em 1997 também acontece o primeiro jogo do juvenil do Veracruz. Veracruz e Copenorte, onde foi 4-0 para o juvenil da Copenorte, mas aí o juvenil do Veracruz estreia, primeiro jogo do juvenil. Em 1997, também, 10 anos depois daquela fundação lá na Serra da Carnaíba, na beira do rio, aqueles pensamentos daquele amistoso, o Veracruz já compra um terreno, adquire um terreno no Campo de Avião, com o sonho de ter sua sede própria, porque até então usava o campo do Polivalente. Mas isso só veio acontecer em 2012, quando houve uma permuta entre a Prefeitura Municipal de Campo Formoso e a equipe do Veracruz, né? O Veracruz Futebol Clube, onde hoje é a sede do Veracruz. A Prefeitura ficou com o terreno do Campo de Avião e cedeu o espaço ali onde é a Câmara, ao lado da Câmara de Vereadores, e o Veracruz fez a sua sede própria, que é onde está instalada a sede do Veracruz. Só que o Veracruz não ficou só entre amador, juvenil e o time dos sócios, foi além. O Veracruz criou também um time feminino. Existiam alguns times femininos aqui em Campo Formoso, de futebol feminino, mas o Veracruz fez seu time feminino. E esse time veio dar a maior glória, o maior título importante, o título mais importante feminino para Campo Formoso. O Veracruz conquistou em 2005 em Senhor do Bonfim, quando empatou com o Tiradentes em 1-1 no primeiro jogo e venceu o segundo jogo por 3-1. Já na sede do Veracruz, a Minervina Eventos, que é uma organização independente, organizou alguns campeonatos e organiza até hoje. Não agora por conta da pandemia, mas vem ativa aí a Minervina organizando campeonatos. E aí o Veracruz participa dos campeonatos na própria sede. O Veracruz é campeão infantil da Copa NAMP de 2013, é bicampeão da Copa NAMP 2014-2019, é bicampeão Master da Copa NAMP 2014-2015, tricampeão Master de 35 anos do torneio Velho Roberto e tricampeão Master de 50 anos também do torneio Velho Roberto. E aí vai dois parênteses. Primeiro, a oportunidade que foi dada para aqueles jogadores que estavam parados no sentido de não dar continuidade, de não ter onde jogar, espaço onde se divertir. E aí com o torneio Velho Roberto, de 35 anos a 50 anos, aí todos tiveram oportunidade, inclusive vindo equipes de fora disputar esse torneio. Equipes de Jacobina, equipe de Carnaíba, equipe de Pindobaçu, equipe de Senhor do Bonfim e muitas equipes aqui de Campo Formoso.
E tendo também, e lembrando também, o nome, a homenagem ao velho Roberto, que é uma homenagem justíssima que a Minervina Eventos resolve fazer e dar a esse campeonato. Bom, as competições internas entre sócios são o Campeonato da Amizade, a Copa União, o torneio Professor Amaral, mais uma homenagem a um grande desportista, e a Taça Zé Coan, ao saudoso Zé Coan, também um grande desportista. Todas essas homenagens que o Veracruz faz, sempre está fazendo. E na categoria amador, o Veracruz conseguiu alguns títulos. O primeiro, aquele título de 87, da Copa da Amizade, no campo da Esplanada, né? E também bicampeão campo formosense da segunda divisão, 92 e 94, 92 e 94. E o Veracruz também é vice-campeão campo formosense em 1998, num jogaço contra o Fluminense, que foi 3-2 para o Fluminense, e talvez, na minha opinião, o maior número de público até hoje numa final. Isso que eu suponho, não é certeza, não é uma coisa concreta. No juvenil, o Veracruz foi campeão do Torneio do Minério em 93, vencendo o Fluminense por 2-1. Foi bicampeão em 2002 e 2005. E aí fecha os jogos do Amador do Veracruz. O Veracruz até hoje, no Amador, tem 244 jogos, com 96 vitórias, 54 empates e 94 derrotas. Marcou 430 gols e sofreu 435. O Veracruz teve 7 presidentes até hoje. O Antônio Minervino, foi o primeiro, o Toninho, João Eleutério, Cesário Freitas de Carvalho, Romildo de Araújo Biro, Jair Guimarães, Ismael Pereira e Ulisses da Fonseca, Justiniano da Fonseca, que é o Tigrão, que é o presidente atual. O Veracruz também fez alguns jogos memoráveis. Um deles foi o amistoso contra o Júnior do Esporte Clube Bahia, no estádio José Telécero, em 1993. O Veracruz perdeu de 2-1 e o gol do Veracruz foi do Alexandre. Sendo que nesse jogo, na preliminar desse jogo, o Vagão foi escolhido, né, pelos olheiros do Bahia para ir para o Bahia, nesse jogo importantíssimo. Em 2010, em 97, o irmão de Alex Alves estava em Senhor do Bonfim e no final de ano resolveu trazer a seleção dos craques. E aí teve um amistoso entre Veracruz e a seleção de craques, sendo que a seleção de craques venceu por 5-3. Os gols da seleção de craques foi 2 gols do Alex Alves, 2 gols do Gil Baiano e 1 gol do Paulo Isidório. E os gols do Veracruz, 2 gols do Toninho e 1 gol do Anaelso. Em 2010, o Veracruz, no José Telécero, o Veracruz faz um amistoso contra o Ipitanga, onde o jogo foi 0-0. E o Veracruz foi o último jogo do Toninho como amador. Então essa é a história do Veracruz. A diretoria atual do Veracruz é composta por, hoje, a diretoria atual, o presidente Ulisses Manuel Neto Tigrão, o vice Antônio Minervino Leite Neto, Toninho, o primeiro secretário Romildo de Araújo Biro, o segundo secretário Reinaldo Dantas da Amorim, Reinaldinho, o primeiro tesoureiro Antônio da Paixão Brito, que é o Toninho do Limoeiro, e o segundo secretário Reginaldo Alves Rosa, o Regi Pangaré, como a gente conhece mais. O diretor social é o Juscelio Curaçá. O conselho fiscal é composto por o Frank Leandro e o Mário Val Pereira Granja, sendo suplente o senhor José Lopes e o Edson da Silva Miranda,
completando a diretoria atual do Veracruz. Então, assim, de lá, daquele clube que foi sonhado, que foi idealizado em 1987, o Veracruz conseguiu os feitos. E eu sempre bato nessa tecla que em Campo Formoso, difícil as coisas andarem para frente. A gente vê tudo que começar e parar no meio do caminho. E o Veracruz foi uma realidade, é uma realidade. Porque não é fácil você ter 34 anos de história dentro de Campo Formoso. Poucos jogadores, poucas pessoas não passaram pelo Veracruz, não tem história do Veracruz. Muitos moram fora, que passaram pelo juvenil, que passaram pelo amador do Veracruz. Mas quem não jogou na equipe do Veracruz, amador, feminino, ou seja, na escolinha, que são poucas pessoas em Campo Formoso, poucos desportistas, mas disputaram pelo campeonato de sócios, dando aquela oportunidade, e o Veracruz até hoje dá oportunidade a todos. Então, assim, é um clube idealizado, um clube pensado, mas um clube que deu certo. Por quê? Porque primou pela organização. A organização é o primeiro ponto do Veracruz, é o ponto-chave, e o segundo é essa abertura para dar oportunidade a todos que têm vontade de jogar futebol. Então, assim, o Veracruz é patrimônio de Campo Formoso. Tem que ser reconhecido e tirado do chapéu, porque vários clubes começaram de Campo Formoso e se acabaram. Até Senhor do Bonfim, eu levo para a cidade vizinha, alguns clubes começaram e não foram à frente. E o Veracruz permanece até hoje. Não disputando categoria amador mais, mas dando oportunidade a seus sócios, a escolinha de pé, e dando, como eu falei, essa nova cara, que apesar de não ser o Veracruz, ser a Minervino, mas o espaço é o do Veracruz, onde dá oportunidade aos garotos de disputar campeonatos e aqueles jogadores mais velhos de disputar também, né, mais velhos na categoria veterano, disputar também essa torneio Velho Roberto. Então, assim, o Veracruz faz um trabalho social que é de tirar o chapéu aqui em Campo Formoso. E eu, particularmente, tenho uma gratidão enorme por o Veracruz, por tudo que ela representa em minha vida, o tempo que eu passei como sócio e até hoje a minha amizade, as amizades que eu conquistei lá dentro continuam. Então, assim, eu tenho uma gratidão enorme e uma admiração por a organização do Veracruz. E aqui eu sei que talvez ele possa nem gostar, mas o Antônio Minervino Leite Neto, Toninho, é um cara sem palavras para descrever por o trabalho que ele faz. Goste alguns ou não, mas eu particularmente, eu sou até suspeito de falar, mas eu falo. Toninho faz um trabalho extraordinário. Como eu disse, ele pode até nem gostar disso, mas o trabalho é perfeito. Então, Veracruz está aí, e essa é a história do azul e branco de Campo Formoso.